Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa quarta aula da disciplina Gestão Ambiental e Legislação. E nesse tópico a gente continua o que nós estávamos trabalhando na aula anterior, que é exatamente competência legislativa e processual. Na aula anterior, nós fizemos uma referência inicial à questão do artigo 225 da Constituição Federal. Por quê? Eu preciso entender como está se tratando da tutela do bem ambiental, ou seja, dessa proteção desse bem ambiental, entender o artigo 225 para que a partir daí a gente possa fazer uma discussão acerca das competências. Tá? Então, nesse primeiro momento, o que é importante a gente entender? Primeiro aspecto é o que é competência. Do âmbito jurídico, a gente vai caracterizar a competência como o poder de ação e atuação do poder público. Tá? Então, nesse sentido, ou seja, é uma atribuição de determinadas tarefas, bem como os meios de ação para a execução dessas tarefas. O que é que eu quero dizer com isso? Então, eu entendo a responsabilidade amparada pela Constituição Federal, o dever de proteger o meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, né? E essencial a sadia qualidade de vida, direito humano fundamental. E a partir daí eu dou atribuições ao ente público para proteger esse bem ambiental, amparado pelo artigo 225 e as demais legislações ambientais no âmbito que concerne a nossa discussão aqui. E aí são atribuições, tarefas que são determinadas a esse ente público, tá? E que ele também vai disciplinar meios de execução. O que é que eu quero dizer com isso? De maneira bem inicial, vamos entender assim, eu tenho a Política Nacional de Meio Ambiente. Dentro da Política Nacional do Meio Ambiente, nós vamos abordar isso na unidade referente a essa legislação, nós temos os instrumentos. O que são os instrumentos? São as ferramentas, por assim dizer, nesse primeiro momento, que nós temos de aplicação da legislação. Então, partindo desse pressuposto, é o que? São os meios de ação para a execução do quê? Da tutela, do resguardo do bem ambiental. Então, as legislações elas têm um caráter de disciplinar, né, determinadas tarefas que são elencadas de acordo com as atribuições dos entes públicos para legislar em matéria ambiental. Então, em cada esfera, né, cada ente da federação, ele tem uma responsabilidade em termos de consolidação de legislação e, ao mesmo tempo, de fazer cumprir essa legislação, ou seja, quais são os mecanismos para colocar essa legislação em prática e ela fazer com que ela seja consolidada, com que ela seja seguida, com que ela seja executada, tá ok? Então, essa é a base do que a gente fala hoje quando a gente discute a questão de competências. Então, a competência a gente também pode entender como a capacidade, né, e a legitimidade para gerir determinado assunto. Ou seja, eu dou atribuições aos entes da federação para legitimizar ações. Legitimizar proteção ambiental na forma da lei. E isso vai se dar legislando, fiscalizando, materializando atos, exercendo o que a gente chama de poder de polícia, a gente já vai esclarecer o que é isso. E neste caso da matéria ambiental, estuda-se também o que a gente chama de competência material, ou seja, uma competência administrativa. A competência legislativa e a processual são os fatores primordiais para se discutir e entender, compreender essa parte de competência e o que cabe em termos de atribuição a cada um desses entes da federação. Então, para que a gente entenda o que é o poder de polícia, nesse caso aqui, principalmente para a matéria ambiental, a atribuição que são conferidas à administração pública, de forma que se limita e disciplina ato ou omissão diversa do interesse público, questão ambiental, evitando-se, assim, a degradação do meio ambiente através da prevenção ou da reparação do dano. Perceberam que aqui eu já tenho o quê? Embutido os princípios do direito ambiental, tá? Como uma ferramenta de apoio. Segundo Paulo Afonso, ele vai caracterizar a atividade da administração pública que limita ou disciplina o direito, interesse ou liberdade. Vai regular a prática de atos ou a abstenção de fato em razão de interesse público concernente à saúde da população, à conservação dos ecossistemas, à disciplina de produção e do mercado, ao exercício da atividade econômica ou de outras atividades dependentes de concessão, autorização, permissão ou licença
do poder público, de cujas atividades possam decorrer em alguma situação de poluição ou agressão ao meio ambiente. Então, passa a ser conferido esse poder de polícia, no nosso caso, aos órgãos ambientais, que têm essa função, essa prerrogativa de autorizar, de licenciar ou de suprimir determinada atividade ou questões que possam pôr em risco o equilíbrio desse ecossistema e, consequentemente, a manutenção da saúde e da qualidade de vida do ser humano. Então, eu tenho essa capacidade disciplinada juridicamente para o órgão ambiental, principalmente no sentido de fiscalização. E nesse caso aqui, a gente tem as características da competência, a gente pode dividi-las em três primordialmente. A competência legislativa, que se expressa no poder de estabelecer normas gerais. Depois eu vou para a competência material, que é a administrativa ou executiva, que é a competência de praticar atos materiais, e a gente vai estar discutindo isso. E a processual, os meios processuais de defesa do bem ambiental. Então, no que concerne a parte de competência legislativa, a gente tem o que a gente chama de competência exclusiva, ou seja, atribuída a uma entidade, ou seja, a um ente da federação, com exclusão das demais. Onde está amparado a chamada competência exclusiva? No artigo 21 da Constituição Federal, que endereça poderes que são exclusivos da União. A saber, no texto mencionado do artigo, como exemplo, a energia nuclear. Então, há um monopólio dessa parte, dessa discussão e de legislação nessa área para toda e qualquer ação envolvendo energia nuclear para a esfera federal. Desde pesquisa, lavra, transporte, até disposição final dos resíduos, sem esquecer da exploração da usina que opere com reator nuclear. Ou seja, o próprio artigo 21 da CF de 88, ele deixa claro, energia nuclear compete à União. Então, não tem como, em hipótese alguma, por exemplo, eu dar a atribuição. E aí a gente pega em matéria ambiental. Quando a gente tem a estruturação das secretarias, o que vai acontecer? A Secretaria do Estado vai delegar funções às secretarias do município, ou seja, vai dar atribuições de acordo com a sua característica, com a sua infraestrutura, com a equipe de profissionais que atuam nela. Para quê? Para atuar no processo de fiscalização, legislação, processo de licenciamento ambiental de uma maneira geral. Então, é dada essa atribuição ao órgão ambiental municipal. Quando a gente está falando em matéria que são de competência exclusiva, é como se o Estado não pudesse delegar nenhuma função ou atribuição ao município, porque compete somente a ele tratar deste assunto. É o que casa aqui, neste caso, a situação da energia nuclear para a esfera federal, ou seja, compete à União exclusivamente. E eu não posso passar para ninguém nenhum tipo de atribuição ou competência que venha aferir o artigo 21, nesse caso, a energia nuclear. A privativa, ela é prevista no artigo 22. Ela difere da exclusiva na seguinte situação. Primeiro, enquanto a competência exclusiva é para agir, a privativa é para legislar. Tá? Ou seja, tudo que cabe em termos de competência exclusiva em ação do ente público, no caso do artigo 21, a energia nuclear é somente da União. Só que quando a gente está falando de competência privativa, eu também vou restringir a questão de legislar naquele determinado tema. Ok? A privativa admite a delegação de competência e a competência suplementar, mas ela não permite, por exemplo, que estados e municípios venham a legislar sobre essa matéria. Então, exemplos de competência privativa da União para legislar sobre recursos ambientais está prevista no artigo 4º, onde eu tenho, do artigo 22, águas e energia, tá? Então, você não vai ver uma legislação, por exemplo, uma política municipal de recursos hídricos. Não tem. É competência para legislar em matéria nessa área da União. Energia, trânsito e transporte, jazidas, mina, ouro, recursos minerais e metalurgia, populações indígenas. Ou seja, é privativo. Somente a União pode legislar nessas matérias. Cabe aos outros entes seguir essas legislações, mas eu posso delegar a competência para atuarem nessa área, auxiliando a União nesse sentido. A competência concorrente.
nós temos que ela está amparada pelo artigo 24 da CF 88 e é dirigida à União, Distrito e Estado. Tá? Trata-se de competência para legislar em sentido formal. Então, a matéria ambiental é inserida nesse dispositivo constitucional, mais precisamente nos incisos 4, no inciso 6º, onde eu tenho floresta, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo, dos recursos naturais, proteção ao meio ambiente e controle da poluição. Depois, no 7º, proteção ao patrimônio histórico-cultural, artístico, turístico e paisagístico. E seguindo, responsabilidade por dano ao meio ambiente. Por isso eu tenho, por exemplo, a Lei de Crimes Ambientais na esfera federal, só que eu posso também, competência para legislar a nível distrital e a nível de estado, mas o município não. Se o estado colocar uma lei de crimes ambientais estadual, eu também vou segui-la enquanto município, além da federal. Eu vou compatibilizar a atuação das duas nesse caso. Então, dá a possibilidade do Estado e do Distrito Federal tomar iniciativa também no caso de inércia da União. Tá? Então, eu não tenho uma ação formal da União, o Estado e o Distrito Federal podem tomar essa iniciativa, serem proativos nesse sentido, por assim dizer. Tá? A competência suplementar, também prevista no artigo 24, parágrafos 2, 3 e 4 da Constituição Federal, ele fala o seguinte: os Estados-membros podem complementar a legislação federal para atender às suas peculiaridades regionais ou, diante da inexistência da lei federal sobre aquele tema, legislar, tá? Nessa competência, executar competência para legislar nessa área, até que sobrevenha a lei federal. Então, vamos dizer assim, hoje eu tenho a política nacional do meio ambiente, eu tenho a política estadual do meio ambiente, eu posso ter, se for o caso, a política municipal de meio ambiente. Todas têm a sua política de meio ambiente. Mas vamos dizer que eu não tivesse a política nacional de meio ambiente. Aí o Estado lança a sua política estadual. O que é que vai acontecer? O Estado vai seguir essa legislação, assim como os municípios. Só que aí, depois de um tempo, surgiu a política nacional do meio ambiente. Automaticamente, a estadual e as municipais devem ser revistas. Por quê? Eu preciso verificar se eu não estou ferindo ou sendo mais brando que a minha política nacional, que veio depois. Mas eu preciso revisar minha lei. Por quê? Hierarquia de leis, hierarquia dos entes da federação. Tá ok? Então, eu tenho que seguir. Se, porventura, eu tenho uma legislação estadual e surgiu uma legislação nacional, eu tenho que avaliar se a minha estadual não está mais branda que a nacional. Se tiver, eu vou ter que fazer a alteração dessa lei para adequar a lei federal. E é nesse sentido que a gente tem que compreender. Tá? Então, para se exemplificar com inúmeras leis ambientais que são suplementadas pelos estados, nós temos a Lei de Agrotóxicos, a Lei Florestal, a Lei dos Recursos Hídricos, Resíduos Sólidos, de Biossegurança e por aí vai. Correlata à concorrente é a que atribui competência a Estado e Distrito Federal. Então, nós temos o artigo 24 na CF 88, tá? E dos municípios no artigo 30 da Constituição Federal, para legislarem sobre as normas que suplementem o Estado de princípios e normas gerais ou que supram a ausência ou omissão dessa legislação nesse sentido. Então, cabe a essa atribuição a esses entes da federação. Tá? Então, uma observação que é importante aqui, na competência legislativa, que é quando o Estado vai legislar, ele é de forma privativa, ele faz derivando, ou seja, por delegação. De forma concorrente, está legislando de maneira primária. Tá? E quando há situações em que a União nada falou sobre o assunto, ele está legislando de forma suplementar. No dia que a União instituir normas gerais sobre o assunto, se divergente da legislação estadual, suspende a norma estadual anterior. Tá? Então, verificar o que vai ser feito com a legislação estadual, como eu estava explicando anteriormente, para fazer uma readequação dessa legislação mediante o surgimento de uma lei federal nesse sentido.
Então, em matéria de competência legislativa, quando a gente pega a Constituição Federal de 88, a gente entende que o meio ambiente é previsto como sendo de competência da União, Estado, Distrito Federal de forma concorrente, baseado no artigo 24. Como competência comum pelo artigo 23, tá? União, Estado, Distrito Federal e município estão previstos a proteção do meio ambiente e o combate à poluição em qualquer de suas formas. Olha a diferença, tá? O meio ambiente é previsto de maneira concorrente em União, Estado e Distrito Federal, mas ele, no sentido de proteção do bem ambiental, ele é competência comum amparado pelo artigo 23, tá? E nesse controle da poluição em qualquer uma de suas formas. Baseado no artigo 24, parágrafo 2º da CF de 88, a competência da União para legislar não exclui competência suplementar aos Estados, dando a este também a capacidade de legislar em matéria ambiental, né, de proteção ambiental. E claro, como a gente já falou, até pela hierarquia de leis, eu não posso simplesmente suplementar uma legislação na intenção de descumprir uma outra lei ou deturpar a outra lei. A gente tem a hierarquia. Eu tenho que ser igual ou mais rigoroso à medida que eu desço na escala de hierarquia dos entes públicos da federação. Então, assim como em meio ambiente, nas outras matérias onde há competência concorrente, a União compete legislar sobre normas gerais. Por isso que a gente vai ver as chamadas, por exemplo, na questão ambiental, as políticas nacionais. Se você pegar essas políticas nacionais de resíduos, recursos hídricos, meio ambiente, Sistema Nacional de Dados de Conservação, Código Florestal, elas estão em caráter geral, né? Tentando abraçar a temática em questão para todo o Estado-nação. Então, cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios legislar especificando as características da sua localidade e trazendo esse arcabouço da legislação federal para o contexto estadual, adaptando isso à nossa realidade, a realidade local com as características locais. Claro, sem deturpar ou amenizar as legislações federais, que fique claro nesse sentido. Mas é um intento de eu pegar, por exemplo, uma política nacional de meio ambiente e eu vou regionalizá-la para a minha realidade em termos de estado e depois para a minha realidade em termos de município, trazendo essas especificações que são importantes para a manutenção do meio ambiente de maneira pontual, de maneira local. E quando da inexistência de lei federal, confere competência plena aos estados e quando da sua superveniência, a lei estadual perderá eficácia naquilo que entra em contradição. Explicamos isso anteriormente. Tá? Então, em resumo, quando ocorrer norma posterior da União, se der maior proteção ambiental, suspende efeito da norma estadual. Se der menor proteção ambiental, prevalece a norma estadual. Hierarquia. Nós falamos que a legislação estadual ela tem que ser igual ou mais rigorosa. Então, nessa situação, não tinha uma lei federal, mantém-se a lei estadual. Surgiu a lei federal, eu vou fazer uma análise. Se a estadual permanecer igual ou mais rigorosa, tudo bem, a gente utiliza. Se não, eu passo a utilizar a lei federal, ok? Ou seja, vai prevalecer a norma que conferir melhor proteção ao meio ambiente, seja na esfera federal, estadual, municipal, se houver dentro do interesse local, que isso é um ponto que a gente vai abordar também nesse sentido daqui a pouco. Então, quando eu tenho de competência legislativa, a gente tem o que a gente chama de bens ambientais, amparados pela competência. Fauna, competência legislativa concorrente entre União, Estado e Distrito Federal. Flora, legislativa concorrente entre União e Estados e Distrito Federal. Recursos hídricos, competência legislativa privativa da União, amparado no artigo 22. Mineração, competência privativa da União para legislar sobre jazida, minas e outros recursos naturais. Caça, competência legislativa concorrente entre União, Estado e Distrito. E paisagem e monumentos culturais é concorrente entre União e Estados, de uma maneira geral. E aí entra a discussão do que confere ao município. Nesse sentido, quando a gente fala de município, é importante porque ele tem uma atribuição gigantesca
pela Constituição Federal, por conta da forma como ele foi colocado, o seu papel dentro da Constituição. Então, como a Constituição Federal de 88, o município atingiu um grau de importância impensável. Não há dúvida de que o município foi atribuída uma ampla competência para legislar, incluindo em matéria ambiental. Por quê? Enquanto para Estado e União se definiu exatamente, né, as matérias a serem objetos da legislação, para o município foi prevista uma competência genérica. Então, vai estar no artigo 30 da Constituição Federal que cabe ao município legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Ou seja, pelo artigo 30, incisos 1 e 2 da Constituição Federal, eu tenho aí declarado uma liberdade absurda do município sobre as questões, né, de competência, inclusive ambiental. Porque nós sabemos muito bem que em matéria ambiental existe o que a gente chama de impacto local ou impacto direto. É exatamente na fonte onde eu tenho o aspecto gerador dessa pressão antrópica, que vai causar essa alteração. Então, tudo isso recai também na interpretação, né, do que chama de interesse local. Quando eu parto desse princípio, principalmente na questão de meio ambiente, você ampliou significativamente a ação do município. Hoje, a gente poderia até dizer que o município ele tem um dos papéis mais importantes em termos de proteção ambiental. E isso é muito subutilizado. A maioria desses municípios não tem essa compreensão e não atua como deveria em matéria de proteção ambiental. Quando ele entende isso, o gestor do município tem essa compreensão. O que é que vai acontecer? Ele vai entender o grande potencial que a sua Secretaria de Meio Ambiente tem, no sentido de atuar, fiscalizar, licenciar, captação de recursos, porque você paga a taxa para todas as atividades do licenciamento. Então, a secretaria ela tem condição, principalmente dependendo do porte do município, de ser autossuficiente nesse sentido, e isso aí é o sonho de todo e qualquer gestor público, né? Ter uma secretaria que não gere gastos, pelo contrário, seja autossuficiente e ainda gere lucratividade de arrecadação para o município. Então, é a melhor coisa. Passou a ter um sentido mais especial a estruturação de uma Secretaria de Meio Ambiente quando ela tem total autonomia para atuar em matéria ambiental. E aí cabe o quê? Com essa liberdade que é amparado, eu posso consolidar uma série de situações em termos de legislação de proteção ambiental para o município, tá? Fazendo o quê? Uma complementação dessas legislações para as especificidades do meu município. Eu tenho isso. Então, o Conselho Municipal de Meio Ambiente, vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, tem a capacidade disciplinar de normatizar uma série de situações. Eu posso construir, né, consolidar legislações ambientais específicas para o município se eu quiser. Só que hoje, nesse sentido, eu tenho as próprias legislações federais e estaduais basicamente já atendem a toda essa necessidade. Cabe mesmo eu exercer o poder de polícia e atuar no sentido de fiscalizar enquanto órgão ambiental municipal, né, fazendo valer a consolidação das legislações de proteção ambiental e tendo uma atuação mais efetiva e significativa no município, sendo uma secretaria de destaque na gestão pública. Basta eu ter um interesse, porque potencial o município tem, né? Autonomia para atuar o município também tem em matéria ambiental. Então, resta ao gestor compreender isso e fazer valer essas oportunidades que a Secretaria de Meio Ambiente vai ter junto ao município. Tá? Então, pelo artigo 30, compete aos municípios legislar sobre assunto de interesse local e suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, né? Então, fica muito amplo essa interpretação por conta desse conjunto de palavras aqui, que é o chamado interesse local. Essas duas palavrinhas aqui, né? É um conceito, primeiramente, problemático, né, que só pode ser definido tendo em vista a situação concreta, pois para cada local se terá um rol diferente de assuntos assim classificados como interesse local, né? O assunto de interesse local não é aquele que interessa exclusivamente ao município, que fique claro,
mas sim aquele que predominantemente afeta a população do lugar. Novamente, vamos agora sair um pouco do contexto da legislação para um contexto técnico. Afeta predominantemente a população do lugar. Quando a gente vai discutir a avaliação de impacto ambiental, e como eu citei anteriormente, nós definimos a área de influência direta e indireta do empreendimento. A área do impacto, o impacto de primeira ordem, de primeira magnitude, aonde ele vai chegar e que efeitos ele vai causar. Então, com base nessa discussão técnica, a gente tem condição de predizer qual é a área de atuação daquele empreendimento e o que ele pode causar de dano. E aqui eu especifico o que é o interesse local. Tá? Ou seja, eu estou trazendo para um conceito técnico que me dá uma definição mais concreta para subjetividade do que versa o artigo 30 da Constituição Federal de 88, quando fala de interesse local, que é o interesse do município. Então, isso eu estou falando para matéria ambiental, tá, gente? Eu não estou citando outras questões aí de legislação, outros interesses. Mas dentro da área ambiental fica fácil a gente definir o que vai ser esse interesse local, porque com base na área de influência do impacto ambiental, do empreendimento, a gente já define o que é ou não local. E se passa a ser local pelo tipo de atividade que está sendo exercida, a gente acaba atribuindo o interesse local ao município para dar competência a ele nessa questão, incluindo a atuação da Secretaria de fiscalizar e licenciar esses empreendimentos. Entenderam como eu estou conseguindo, através de uma amplitude de situações amparadas pela legislação, conseguir definir de maneira mais concreta a atuação do município em matéria ambiental. Porque partindo desse pressuposto de interpretação, a gente consegue exatamente definir o que cabe a esse município. E aí eu consigo até negociar o que a gente chama de acordo de descentralização com o Estado. Porque quando eu estou consolidando a Secretaria de Meio Ambiente, o que é que vai acontecer? Eu preciso vincular o CISNAMA, a gente vai ver isso na Política Nacional do Meio Ambiente, eu não vou adiantar muito. E para se vincular ao CISNAMA, os órgãos federais, estaduais e municipais, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente. E a Secretaria do Estado delega competências ao município para atuar em termos de fiscalização e licenciamento. Então, com base nisso, eu posso inclusive argumentar nessa questão para ampliar o rol de competências e atribuições que a Secretaria Municipal vai ter junto a esse acordo de descentralização com o Estado. Tá? Então, o que é importante aqui? As normas legisladas pela União com características gerais são tidas como piso mínimo de atuação legislativa para os estados e municípios, acrescendo a estes, ou seja, o município e dos estados, ou seja, os estados e os municípios, no exercício de suas competências de natureza legislativa, não poderão ser menos rigorosos que a União. Já citamos sobre isso, tá? Que é o que a gente chama de princípio da federação. E o Estado não pode ser menos rigoroso que a União. Então, no artigo 30 da CF 88, a gente atribui a competência exclusiva aos municípios para promoverem, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, e promover a proteção do patrimônio histórico e cultural local. Ok? Aqui a gente fala um pouco agora da competência administrativa. Tá? Então, é a competência para praticar atos materiais, como nós visualizamos naquele slide anterior. E aí pode ser exclusiva ou comum. A exclusiva é reservada a uma entidade com exclusão das demais. Amparado no artigo 21, compete à União, por exemplo, emitir moeda, dinheiro. Tá? E a comum é a competência atribuída a todos os entes federados, onde todos a exercem, sem excluir-se um do outro, sendo cumulativa e respeitando o princípio da hierarquia de leis. Tá bom? Então, na competência comum, o que é que a gente vai ter? Ela é denominada de cumulativa, paralela ou material, prevista no artigo 23 da CF de 88. Então, eu tenho aí um conjunto de atividades, né? E, neste caso, a gente vai incluir o exercício do poder de polícia administrativa ambiental a esses entes da federação, endereçando simultaneamente a todos eles, União, Estado, Distrito Federal e município.
Partindo desse pressuposto, a gente também denomina de competência administrativa ou executiva, para traduzir tarefas ou ações que devem ser exercidas pelos entes da federação. E aí, nessa parte de competência administrativa ainda, o que a gente tem? Que quando a gente fala da questão ambiental, né, a competência ela é comum em que, no momento em que haja essa cooperação entre as várias unidades dos entes da federação, tá? Em conjunto, executando aí diversas medidas que vão vislumbrar o quê? Em outros aspectos, a proteção do bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, como versa o caput do artigo 225 da CF de 88. Né? Então, no artigo 23 da Constituição, é competência comum da União, Estado, Distrito Federal e município proteger os documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, monumentos, paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer uma de suas formas, preservar a floresta, fauna e flora de uma maneira geral. Todos os integrantes do CISNAMA, e a gente vai discutir o CISNAMA um pouco mais à frente, tá? E das capitanias dos portos e dos ministérios da Marinha podem fiscalizar, ou seja, têm o poder de polícia nesse sentido, lavrar auto de infração, instaurar processos administrativos. IBAMA, ICMBio, os SEMAS municipais, a Polícia, Batalhão da Polícia Ambiental e por aí vai. Né? A Lei 7.735, de 89, que é a lei de criação do IBAMA, traz como a finalidade de executar as políticas nacionais do meio ambiente. É o órgão executor, é o órgão que vai consolidar a nível federal o que versa, por exemplo, não só a Constituição Federal, como a Política Nacional de Meio Ambiente. Tá? Ele é de competência da União, incluindo a fiscalização e o controle. A partir daí, eu começo a atribuir aos estados e aos municípios também as suas secretarias, ou o que a gente chama de órgão executor dessas políticas ambientais de uma maneira geral. Tá? Então, para que a gente entenda que neste caso aqui, né, os órgãos ambientais ligados a níveis distintos da administração se apresentarem para atuar em determinado caso de infração administrativa, deve prevalecer a autuação daquele que editou a norma a ser aplicada. Então, vamos lá. No meu empreendimento, eu tenho uma legislação estadual que recai. Bateu o Estado e o município lá no sentido de fiscalização. Tá? Os dois autuaram o meu empreendimento. Então, vai se valer aquele que editou a norma, ou seja, o Estado. Tá? E aí, se não tiver nenhuma legislação específica, vai prevalecer o de nível administrativo inferior. Só que hoje em dia é muito difícil ter esses conflitos, porque com os acordos de descentralização entre o Estado e o município, por exemplo, fica fácil, porque lá tem toda a linha de atuação de cada um desses órgãos ambientais. Então, quando o Estado delega competências ao município para fiscalizar, para exercer o seu poder de polícia, para licenciar, então já está muito bem determinado nesse acordo de descentralização, evitando assim conflitos dessa natureza. Mas caso haja, aplica-se essa norma, esse raciocínio, na verdade, para orientar para onde eu, empreendedor, devo seguir nesse sentido. Tá? E deve ser interpretado junto com a leitura do artigo 12 do Decreto 6.514 de 2008. O pagamento de multa por infração ambiental imposta pelos estados, municípios, Distrito Federal ou territórios substitui a aplicação de penalidade pecuniária pelo órgão federal, em decorrência do mesmo fato, respeitados os limites estabelecidos nesse decreto. Ou seja, ele está dizendo que cabe a um nível administrativo inferior, desde que não tenha uma norma que seja aplicada, editada pelo ente da federação, tá? Pelo Estado, Distrito ou própria União, em detrimento do município nesse caso. Tá bom? E partindo desse pressuposto, a gente tem aqui que em competências ambientais, o que a gente pode ter? A legislativa, ou seja, a União, normas gerais, concorrente artigo 24, estados, peculiaridades, municípios, interesse local. E quando eu vou para a questão administrativa da fiscalização, né, que é a execução, de certa forma, nós temos a União, Estado, Distrito Federal, município, através da competência comum que cabe a todos a proteção, a tutela do bem ambiental, como versa o artigo 23
da CF de 88. Então, nessa imagem, a gente já tem um resumo para ter uma compreensão do que a gente estava explicando, né, anteriormente em termos de competência. Na competência processual, ele é baseado no princípio 10 da Declaração da Rio 92. E aí deve ser proporcionado o acesso aos procedimentos judiciais e administrativos, incluindo compensação e reparação. Um fator importante para esta nova realidade ambiental está numa maior presença do Poder Judiciário com o intento de diminuir os conflitos ambientais, tornando-se uma das grandes conquistas sociais. A sociedade atualmente se vale de uma série de vias judiciais para conseguir o acesso ao Poder Judiciário. E aí tem como motivação a busca, né, pela defesa do bem ambiental, através dos instrumentos legais. Então, a competência processual são os atos administrativos que vão transcorrer judicialmente, né, no sentido de atuar na proteção do bem ambiental. Pode ser uma ação contra o empreendimento, uma determinada área, a ação desempenhada pela população local mediante aos danos causados por alguma empresa, alguma indústria na sua localidade, no seu residencial e assim vai, na sua área de habitacional, residencial não, na área habitacional. Então, em termos de meios processuais, o que a gente vai ter? O primeiro deles é a ação popular. Tá? Então, ela pode ser utilizada por qualquer cidadão, bastando somente que o autor seja eleitor e esteja no uso da atribuição dos seus direitos como cidadão. E um dos grandes entraves da ação popular estava na questão do pagamento das custas processuais, que na ação o perdedor estava sujeito a arcar com os custos com base nisso. Pela redação, né, de 88 na Constituição, houve uma alteração. Qualquer cidadão é parte legítima para poder propor ação popular que vise anular qualquer ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participa, o Estado-nação. Tá? A moralidade administrativa, a questão ambiental e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais. O que é que eu quero dizer com isso? Não é uma situação do que eu estou incomodado, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu vou propor uma ação popular. Ou eu quero me vingar da empresa tal e eu vou propor uma ação popular. Não. Isso aí fica caracterizado com o que a gente chama, por exemplo, das situações que poderiam configurar um exemplo de má-fé. Mas quando eu sou um cidadão que estou sendo lesionado por uma empresa, por uma indústria, mediante o seu aspecto ambiental que não está sendo tratado e está contaminando o corpo hídrico, o solo e me prejudicando de alguma maneira, até emitindo uma poluição atmosférica, aí tudo bem. Preconiza, eu tenho esse direito de propor uma ação popular nesse sentido. Tá? Então, essa propositura da ação ela pode ser apresentada via Ministério Público para a representação da ação popular conforme relatos do artigo 6º, parágrafo 4º da Lei 4.717 de 65. O Ministério Público vai acompanhar a ação e promover a responsabilidade civil ou criminal que for necessária para o caso, para a situação problema. Então, é fundamentado no artigo 5 da CF 88, é de natureza privada, a legitimidade é ativa pelo cidadão com título de eleitor, com isenção de custas, desde que comprovada que não está agindo de má fé, e o objetivo aqui visa anular qualquer ato lesivo ao meio ambiente, né? Ou algo que já foi praticado e que prejudicou ou teve algum problema na questão ambiental. Tá? O inquérito civil é considerado uma fase, hoje, pré-processual. Basicamente, aqui, esse instrumento tem a função de auxiliar para elaborar uma ação civil pública, tá? Em defesa do meio ambiente. Não exatamente é necessário, mas de grande valia do Poder Judiciário. Tá? É um procedimento administrativo do Ministério Público, consolidado na CF de 88, segundo a Lei 7.347 de 85, que zela pela proteção do meio ambiente como uma das atribuições do Ministério Público. Essa lei, a 7.000, ela é a lei do Ministério Público, tá? Consolida o Ministério Público. No artigo 127 e 129, ele deixa claro que cabe ao Ministério Público zelar pelo bem ambiental. Então, o inquérito civil, ele passa a ser o quê? É como se fosse uma investigação direcionada, né? Acionada pelo Ministério Público para
coletar informações e substanciar as ações do Ministério Público nesse sentido. Tá? A competência para instaurar é o Ministério Público, como nós falamos, o inquérito por portaria ou despacho, que é o caráter investigatório. E pode ser suprimido quando houver elementos suficientes para que a gente possa julgar a situação. Mas eu posso instaurar o inquérito desde que eu queira coletar mais informações. Tá? E nós temos instrumentos que têm... esse instrumento do inquérito civil e essa coleta de informação para ação civil, né, ele tem 3 funções aqui. Primeiro, um caráter preventivo, que é o TAC, termo de ajustamento de conduta. É um caráter preparatório para subsidiar a ação civil pública. Ou repressivo, colher pressupostos para uma ação penal lá na frente. O TAC é um termo de ajustamento de conduta. A função aqui é exatamente redirecionar a conduta de um empreendimento. Então, eu posso firmar esse acordo inicial, né, esse TAC, como um compromisso para ajustar um determinado comportamento de empreendimento, por exemplo, às exigências legais. E assim eu vou prevendo-se penalidades diante de um não cumprimento desse termo de ajustamento de conduta. Ou seja, eu digo exatamente o que é que aquele empreendimento, por exemplo, precisa fazer e eu dou um prazo para ele cumprir. Se ele descumprir, aí entram as penalidades previstas em lei nesse sentido. Tá? O ajustamento refere-se a obrigações legais que inclui comportamentos vinculados ao termo. E o termo acordo retrata a finalidade do termo de ajustamento de conduta. Né? De certa forma, ele é introduzido pelo Código de Defesa do Consumidor, entre as previsões da ação civil pública, que acrescentou parágrafo 6º do artigo 5º, do artigo 5º, perdão. Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de conduta às exigências legais, mediante combinações que terá eficácia de título executivo extrajudicial em caso de descumprimento, principalmente. Quando cumprido, enseja os benefícios previstos no Decreto 6.514 de 2008. Tá? Então, eles podem ser firmados somente pelo Ministério Público e alguns órgãos públicos vinculados ao CISNAMA. Ele pode ocorrer no curso de um inquérito, num procedimento administrativo, tá? Em caso de uma infração de menor potencial ofensivo, baseado no que é caracterizado como uma infração de menor potencial pela Lei de Crimes Ambientais, a 9.605 de 98, e no curso de ações judiciais. Parte daí, né, torna-se título executivo para ser utilizado em caso de descumprimento. Ou seja, se eu descumprir o que está previsto no termo de ajustamento de conduta, as ações e as sanções são aplicáveis ao meu empreendimento nesse sentido. E a ação civil pública, pela 7.347 de 85, tem como função proteger o meio ambiente, tá? O consumidor e os bens de interesse de valor artístico, paisagístico e turístico de uma maneira geral. Tá? Ele passa a ser um pouco inovadora nesse sentido, tá? Porque ele cria um fundo em que os recursos não advêm do Poder Executivo, mas das condenações judiciais, visando a recomposição dos bens interessados lesados. O que acontece? Eu posso bloquear os bens, eu posso bloquear uma conta, no sentido de que é um valor necessário à aplicação de uma multa mediante a situação da ação civil pública. Se for dado ganho de causa ao empreendimento, desbloqueio ocorre. Mas eu já fico com o recurso bloqueado, porque a partir daí, enquanto estiver em trânsito em julgado, eu vou avaliar. E se for culpado a empresa, eu já tenho o recurso bloqueado para ser redirecionado nesse processo de recomposição dos bens e dos interessados de uma maneira geral. Tá? É uma ação judicial na esfera do direito civil e pública, porque defende bens que compõem o patrimônio social e público, assim como os interesses difusos e coletivos, onde enquadra-se o direito ambiental. Tá? E a ação civil pública a gente tem ser proposta pelo Ministério Público, pelo Estado, União e Distrito Federal, tá? Municípios. A partir daí eu tenho, além da empresa pública, fundação, sociedade de economia mista ou por associação que estejam constituídas há mais de um ano, tenho como finalidade a proteção do meio ambiente. Quando eu pego a Política Nacional de Meio Ambiente,
a gente constata que o Ministério Público passa a ter a legitimidade da ação civil pública nesse sentido, amparado pelo artigo 14, parágrafo 1º da lei da PNMA de 81, tá? No que se refere a danos ambientais, tá? Lembrando que, apesar de eu ter no artigo 14 as sanções penais da Política Nacional do Meio Ambiente, nós utilizamos basicamente hoje, né, para definição de penas e aplicação de multas, a Lei de Crimes Ambientais, a 9.605. E a ACP, tá, ela tem como aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor. E tem como objetivo a condenação em dinheiro ou a obrigação de fazer ou de não fazer um ato ou ação nesse sentido. Isso dá um dispositivo muito grande porque eu tenho a possibilidade de fazer a aplicação da multa e, ao mesmo tempo, a obrigação na reparação do dano ambiental e a indenização de terceiros que possam ter sido lesionados. Então, por exemplo, eu lancei um efluente não tratado no corpo hídrico. Então, tem uma multa por não cumprir a legislação e possivelmente uma condicionante, né, que é tratar o efluente da licença de operação. Eu tenho o dano ambiental causado ao corpo hídrico e ao ecossistema aquático, que eu vou ter que direcionar a obrigação para esse empreendimento para reparar, e a população que utilizava desse recurso hídrico, sei lá, para sua subsistência, para consumo de água, para pesca, eu vou ter que indenizar. Porque eles não podem mais usufruir do recurso natural, que aí é o bem hídrico, né, nesse sentido, para satisfazer as suas necessidades, né, para a manutenção da sua sobrevivência, da sua qualidade de vida. Então, isso acaba ampliando as ações que eu posso, né, ir e colocar acerca do empreendimento. E a legitimidade é o Ministério Público, da ação civil pública, o poder público por meio das suas entidades, autarquias criadas para fins de defesa, né, da questão do direito difuso e associações do bem ambiental, os sindicatos que tenham em seu estatuto a defesa dos direitos difusos e coletivos e qualquer pessoa física ou jurídica, inclusive da administração que se sentir lesionada, né? E a ação civil de responsabilidade por improbidade administrativa em matéria ambiental. Então, enquanto isso recai ao setor público, tá? Nesse caso, ele é fundamentado pelo artigo 37 da Constituição Federal e da Lei 8.429, de 92. Tá? O que é que ele fala? Que dispõe sobre as sanções que são aplicáveis aos agentes públicos no caso de enriquecimento ilícito, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função da administração pública, seja direta ou indireta, ou fundacional. Então, o que é que eu quero ver com isso aqui? Tá? Vocês já devem ter visto várias vezes, várias situações aí em escândalos de órgãos ambientais e de funcionários que são presos, são conduzidos a prestar depoimento por conta de investigações de atos que não foram adequados à proteção do bem ambiental e ao correto cumprimento da legislação. Então, mediante essas questões, abre-se uma ação civil de responsabilidade por improbidade administrativa a esses órgãos ou a esses funcionários, né, mediante uma ação que não tenha sido realizada em conformidade com o que versa a lei e que é a obrigação desse funcionário público exercer com isonomia, né, com imparcialidade as suas ações nesse sentido. Então tem que se tomar cuidado com isso, né? Porque vira e mexe acontece um problema, um escândalo nesse sentido, prejudicando aí o exercício da profissão. Aí de vez em quando acontece um escândalo aí, por exemplo, de secretarias de meio ambiente, seja lá em qual for esfera ou ente da federação. Infelizmente ainda acontece isso de vez em quando. E a legitimidade dessas ações aqui, primeiro, por representar. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada a investigação, destinada a apurar a prática de atos de improbidade, devendo a comissão processante dar conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal de Conselho de Contas da existência de tal procedimento administrativo de improbidade nesse caso, apurando aí a prática de ato de improbidade nessas questões. Propor a ação principal é o Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de 30 dias de efetivação da medida cautelar, ou seja, a ação terá o rito ordinário, ou seja, vai seguir toda a tramitação. E o agente público, de uma maneira geral, tem a legitimidade para propor essa ação de responsabilidade por improbidade administrativa. Tá? Então,
que é que eu quero que vocês entendam? Nessa parte de competências, tanto a material, processual, né, e a legislativa, a gente compreendeu o que cabe e o que, que eu tenho de instrumentos. A questão processual ela é importante porque ela tem relação com a atuação, por exemplo, de um fiscal, com a atuação de um órgão ambiental e o que pode acarretar para eles, né, nesse sentido, pelo descumprimento da legislação, pelo que versa não só a proteção ambiental, mas as ações que eu posso ter processuais para acionar os entes públicos no sentido de proteção ambiental. Então, eu também posso, via Ministério Público, né, entrar com uma ação para dizer assim, para o Ministério Público chegar com o órgão ambiental e dizer, olha, está havendo uma inércia do órgão ambiental, ele está falhando no processo de fiscalização. Ou vocês começam a atuar de maneira mais efetiva, ou a gente vai ter problemas aqui e vai ser aplicada uma multa à secretaria. Há alguns anos atrás, vocês já devem ter visto situações dessa natureza, tipo, o Ministério Público aplicou uma multa no IBAMA de R$50 mil por dia se ele não fiscalizar. Por conta de umas situações aqui no interior do estado, mais para a região sudeste do estado, que estava havendo muito foco de queimada. Então, houve uma ação do Ministério Público nesse sentido, forçando o IBAMA a entrar com a fiscalização. Eles tiveram que fazer toda uma logística, né? Fazer aquisição de equipamentos e fazer sobrevoos com helicóptero, fiscalizar a área, tudinho, porque eles estavam cumprindo uma legislação, eles estavam cumprindo uma ação colocada pelo Ministério Público, ou seja, o IBAMA foi obrigado a exercer a ação de fiscalização, porque foi julgado nesse caso, e não estou dizendo que está certo ou está errado, mas o que foi julgado nesse caso era que o IBAMA estava numa situação de inércia diante dos acontecimentos de focos de queimada e de situações que estavam ocorrendo no sudeste do estado paraense. E por conta disso foi necessário entrar com uma ação para fazer com que o IBAMA executasse, né, a sua função primal também, dentre as que ele tem, de fiscalizar, né, e resguardar o bem ambiental. Então, dentro desse pressuposto, isso também pode ser feito, ok? Então, gente, nessa unidade, né, nessa parte, aliás, nessa unidade, que é o item 1.5, a gente finaliza aqui a nossa aula. E a gente se vê na nossa próxima aula. Qualquer dúvida, entre em contato. Pode ser aqui pelo canal ou pelo WhatsApp, que aí a gente está lá no grupo da turma para fazer os esclarecimentos necessários. Até a próxima aula, pessoal. Até mais.